Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, bem-vindo a mais uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 11, compromissados com a evangelização. Nós sabemos que a missão da igreja ela é tríplice. A igreja ela é chamada para adoração, para o serviço ao nosso Deus, para a edificação e o fortalecimento dos seus membros. E a terceira missão tem a tarefa, a responsabilidade de levar o Evangelho a toda a humanidade, a todas as outras pessoas. Então, nessa lição, o nosso texto áureo, ele se encontra na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que está escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, nós vamos ver que a responsabilidade da evangelização, ela está com a igreja. E quando nós falamos sobre igreja, muitas pessoas têm um conceito que igreja é apenas o local onde as pessoas se reúnem ali para o culto, para a adoração, apenas um edifício, um espaço físico. Mas essa palavra igreja, ela vem do grego eclésia, significa aqueles que são convocados para uma reunião solene. Logo, igreja, podemos dizer que é todos aqueles que são chamados para adorarem ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, em espírito e em verdade. Então, igreja somos nós, eu e você. Todos aqueles que professam a fé em Cristo se tornam o quê? Membro do corpo de Cristo, logo faz parte da igreja. Então, tem esses dois conceitos, aqueles que entram pelo caminho de apenas um edifício, um imóvel, mas no seu sentido espiritual, nós vamos ver que igreja está relacionada com um corpo, um grupo de pessoas que se reúne para adorar a Deus. Então a igreja, ela é móvel, porque são pessoas que vão se relacionar por onde quer que venha estar andando. Nossa leitura bíblica, você está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao versículo de número 20. Então, hoje nós vamos tratar a respeito do compromisso com a evangelização. Jesus, ele deu ordem aos seus discípulos para que vocês vão em todos os lugares e pregam o evangelho a todas as pessoas. Então, o desejo de Deus é que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade, aceitam a Cristo como seu Salvador e possam serem salvos pelo poder do Evangelho. E nós entendemos, são 4 verdades que nós encontramos já na introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor. Então, o crescimento de uma igreja, ela está relacionado na quantidade de almas que são alcançadas pelo Evangelho, e essas almas são agregadas ao corpo de Cristo. Então, crescimento está relacionado com a conversão de almas para o reino. Não é pessoas vindas de outras comunidades, porque essas pessoas já são salvas. Apenas estão
servindo a Deus em outra denominação. Então isso não é crescimento. Crescimento é quando uma alma ela é alcançada pelo Evangelho, ela é discipulada e ela agrega a essa comunidade. Aí ocorre o quê? O crescimento do reino. O reino ele está expandindo, o reino está crescendo quando ocorre ali a conversão. A igreja é a única agência do reino escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho. Então, a legitimidade do Evangelho está com a igreja. Então, igreja é aqueles que são chamados, são convocados para uma reunião solene, para adorarem e servirem ao Senhor em espírito e em verdade. Logo, foi dado essa missão, essa responsabilidade, para que a igreja leve o Evangelho a todas as pessoas. Então nós vamos ver que é responsabilidade de todos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da igreja. Logo, todos têm a responsabilidade, têm essa missão, são chamados por Deus para que venha anunciar as boas novas a outras pessoas. Está com a igreja, que é aquela que sustenta o quê? A verdade que está em Cristo. Terceiro, nós vamos ver que Jesus Cristo é o único meio pela qual o homem pode ser salvo. A salvação está na pessoa bendita de Jesus. Jesus, ele, quando anuncia essas boas novas, quando ele anuncia o seu evangelho, Jesus revela, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é o único Salvador da humanidade. Ele é o único que pode levar o homem a uma comunhão, a um acesso direto para com Deus e garantir ao homem o que há vida eterna, a eternidade. Então, não há outro meio. E a pregação do Evangelho, ela está centrada na pessoa bendita de Jesus. Então, o Evangelho é as boas notícias. E o nosso autor aqui traz essa definição, o que é Evangelho. Então, ele usa essa palavra grega, vem de Evangelion, que significa boas novas, as boas notícias. Só que essa palavra, essa terminologia era usada no mundo antigo pelos gregos relacionado ao campo de batalha. Quando havia uma batalha e o povo ali sobressaía sobre o outro, era vitorioso, então um mensageiro ele saía a pé, de cavalo, de barco, ele voltaria e levaria o que? O Evangelho. Era as boas notícias de vitória no campo de batalha. Então, quando se escreveram que os primeiros escritos relacionados ao cânon sagrado, nós vamos ver que essa palavra ela foi agregada à notícia da salvação. Então, as boas novas de que Jesus venceu a morte, que Jesus efetuou uma grande salvação. Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu e está à direita do Pai e um dia voltará para buscar a sua igreja. Então a mensagem do Evangelho, ela está relacionada, que Jesus veio salvar e buscar aqueles que estavam perdidos. Veio trazer o que? O perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou para que nós tenhamos esperança da ressurreição, de ter uma vida eterna. Então o Evangelho nos mostra que Jesus voltará.
primeiramente vai ter o arrebatamento da igreja, mas depois terá a segunda fase da vinda de Jesus, após o arrebatamento, que é para a implantação do reino milenal, aonde governará e reinará por 1000 anos sobre a face da terra. Então é necessário que a igreja venha se mobilizar nessa verdade, compromissadas com o Evangelho. Então, Jesus reconciliou os homens com Deus e deu essa missão à igreja. Logo, a igreja tem o ministério da reconciliação. Através do Evangelho, ela vai levar essa mensagem para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Item 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Então nós vamos ver que Jesus ele efetua uma eterna salvação. A salvação é para todas as pessoas, é para todos aqueles que creem. Jesus diz: ide e pregai o evangelho a todas as pessoas, a toda a criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então a salvação ela não está limitada a um grupo de pessoas, mas ela está aberta a todos aqueles que aceitarem a Cristo, abraçarem a fé e viverem ali em comunhão com Ele. Então todos alcançarão o que é salvação se crer e permanecer nessa verdade. Vamos ver que a expiação ela foi efetuada por Jesus Cristo. Só que a regeneração ela é operada pelo Espírito Santo, através da fé que a pessoa ela faz em Cristo Jesus, na sua obra que Cristo realizou ali na cruz do Calvário. Então a teologia bíblica ela mostra que a salvação ela é de caráter ilimitado, é para todas as pessoas, independente de nacionalidade, de etnia, de classe social. Jesus quer salvar a todos os homens. A evangelização local e a transculturação. Então o livro de Atos Apóstolos vai nos revelar, meus irmãos, que a evangelização ela deve ser comunicada a todas as pessoas, levar a todas as pessoas. O que é evangelização? Sabemos que evangelho é as boas notícias, são boas novas. Evangelização são os meios de como levar o evangelho a outras pessoas, a outros grupos. Então, quando se fala em evangelização, são os meios de levar o evangelho. Alguns levam o evangelho através de entrega de folhetos ali, outros através dos meios de comunicação, rádio, televisão, internet. Outros fazem corpo a corpo ali, no individual, ali pregando, ali levando a palavra de Deus. Outros evangelizam os vizinhos, mas nós vamos ver que o evangelho precisa ser priorizado primeiramente dentro de casa, na família, evangelizando aos filhos, os filhos evangelizando aos pais, o cônjuge evangelizando o outro, o marido, a esposa ao marido, e se expandindo para todos os lugares, para que as pessoas sejam salvas. Então há grupos de idosos, adolescentes, crianças que vão ser feitos que são os meios da qual vai alcançar essas pessoas. Evangelista é aquele que anuncia as boas novas. E nós temos também a questão de missões. Quando se fala missão nós vamos ver que missão ela foge do campo local. Ela acaba alcançando
outras localidades, outras culturas, outras regiões. Então é necessário que a mensagem do Evangelho ela venha se ajustar a cada etnia, a cada grupo social. Nós temos que entender que o Evangelho ele é universal. Ele cabe dentro de qualquer cultura, ele cabe dentro de qualquer etnia, da qual ali as pessoas vão adorar a Deus, vão cultuar a Deus ali de uma maneira decente, mas dentro do contexto social da qual ele vive, da qual ele ali faz parte, observando que os princípios da palavra. A palavra, ela está acima de todas as coisas. E nós temos o desafio de hoje, como diz o nosso autor aqui, o desafio. Então nós vamos ver que o desafio de hoje, a mensagem do Evangelho, ela é urgentíssima. Ela não pode ser deixada para amanhã. Jesus, ele comenta a respeito ali da plantação, que fala sobre os discípulos falam, ainda falta 4 meses ainda para a ceifa. Mas Jesus fala, não, os campos já estão brancos, já estão preparados. Então, não podemos negligenciar o anúncio desse evangelho ou adiar ele para outro dia. Então, é uma mensagem que precisa ser entregue urgentíssima. É uma questão de vida ou morte. As pessoas precisam ouvirem essa verdade. E o grande desafio que nós temos hoje, meus irmãos, relacionado ao evangelismo, primeiramente começa pela indiferença dentro daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, são indiferentes com o próximo, são indiferentes com a situação miserável que muitos estão vivendo. Então a indiferença faz com que as pessoas venham se calar, venham se ali recolher e não fazer a obra, não anunciar o Evangelho. Mas nós não podemos ser indiferentes. O Evangelho é para todas as pessoas. Todas as pessoas. Todos são chamados para a salvação. E o grande desafio está relacionado com a crise ética que estamos vivendo. Então, as pessoas vivem dentro de um relativismo onde não há verdade absoluta. O que era certo ontem, hoje já não é. O que era errado hoje voltou a ser certo. Então, não existe relativismo. A mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. A mesma. Pecado continua sendo pecado. Então, nós temos que pregar a verdade. Ela não é relativa. A verdade, ela é única. A verdade está em Cristo Jesus. Outro desafio tão relacionado com o hedonismo, onde as pessoas querem pregar um evangelho fácil, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem cruz, mas o evangelho é um evangelho de renúncia. É um evangelho em que a pessoa precisa deixar a velha vida e deixar o Espírito Santo trabalhar e assumir o que? Agora um padrão de vida que venha agradar a Deus. Então importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Então as pessoas estão preocupadas, né, com os prazeres efêmeros dessa vida, uma vida totalmente descompromissada com a palavra. Então esse é o grande desafio. Nós precisamos pregar essa verdade. E essa verdade, ela precisa ser praticada na vida daqueles que pregam essa mensagem. Outro desafio está relacionado, meus irmãos, com o desafio das religiões não cristãs.
Então nós vamos ver que outras religiões estão anunciando, estão se esforçando em ensinar aquilo que eles creem, aquilo que eles acreditam. Infelizmente, muitos cristãos têm negligenciado essa verdade. Tem sido um servo mau, um servo infiel, mas nós somos despertados para essa verdade. O Evangelho precisa ser anunciado. Então, nós precisamos assumir esse compromisso com o Senhor de sermos suas testemunhas, de sermos seus discípulos e fazermos novos discípulos. Então, desafios atuais também estão relacionados que eu não tenho capacidade. Na verdade, nós não temos. A nossa capacitação, ela vem de Deus. Então, precisamos da ajuda e da orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o pecador. Logo, nós precisamos do Espírito Santo para que sejamos um instrumento, para que Ele possa usar os nossos lábios, usar a nossa vida, para que essas pessoas sejam impactadas pela mensagem do Evangelho. Então, as boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há a necessidade de que aqueles que professam a fé em Cristo Jesus assumam o seu compromisso e que estejam vivendo a verdade do Evangelho e anunciando esta verdade para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, que Deus te abençoe, Deus te dê graça e você verdadeiramente venha ser usado nas mãos do Senhor como um instrumento para que a sua palavra seja levada àqueles que estão caídos, àqueles que estão caminhando em passos largos para o inferno. Que Deus possa te usar e possa fazer de você um instrumento que muitas almas possam se render aos pés de Jesus Cristo. Fica na paz.